satisfação aqui no Central Splash para conversar a respeito dos assuntos mais relevantes do dia, da semana, do fim de semana. Hoje nós vamos falar de Power Couple também, além dos assuntos relevantes. Vamos falar de Vale Tudo, de Bebê Reborn, de Fantástico, de Domingão. Fortes emoções, Bárbara Sarini. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Eu aqui. Bom dia mesmo, será? Será que é um bom dia? Eu acho que vai ser um bom dia. Vai ser um bom dia. Tudo depende do seu like, tudo depende do seu prestígio. Deixa eu já tirar aqui, ó, porque nós vamos começar hoje mostrando o nosso bingo. Cadê o nosso bingo? Aê, olha aí. Eu vi que nós temos aqui todos os canais, né, em que o canal UOL está disponível. É muito chique. Na verdade, todos os operadores de TV a cabo. Sim. Veja só, você tem Claro, é 549, Sky é 88 e por aí vai. Também estamos disponíveis no YouTube, na home do UOL, no Samsung TV, na Pluto TV, no UOL Play e por aí vai, tá legal? E você também pode consumir o conteúdo do UOL no UOL Flash. Olha aí, vai aparecer um QR Code para você navegar pelo UOL Flash, que é um formato de consumo de conteúdo realmente extraordinário, que você pode aqui ver todas as notícias e opiniões do portal, tá bom? Ô, Bárbara, vamos ver quem está aqui com a gente já? O pessoal está chegando, gostei do claro. Juliana Santana está aqui, a Selma Nascimento está perguntando se eu comprei ou ganhei um bebê reborn. Não, infelizmente não. É o patrono dos bebês. Infelizmente não. A Mariana Leão falou, assisti a matéria do Fantástico igual a Adriane Galisteu. Falar de bebê reborn sem o Chico é uma obra de ficção. Que isso? Não falem isso. Eu tô revoltada, tá, Chico? Não, calma. Até me dói falar desse assunto, porque eu queria fazer um protesto. Até me dói. Não, eu tô muito brava. Eu assisti aquilo indignada. Daqui a pouco a gente fala disso. Daqui a pouco a gente entra nesse detalhe aqui. A Kathleen Kinashi está aqui com a gente, a Mônica Ganem. Quem mais? Todo mundo está aí. Alexandro Ramos. Que bom que vocês chegaram. Conto com o prestígio, conto com o engajamento de vocês. Daqui a pouco vamos falar de bebê. Acho que é a primeira vez que a gente vai falar de bebê reborn aqui no Central, não é? É verdade. A gente só fez algumas leves citações. Breves referências, mas hoje é pauta. Meu Deus do céu. Vamos falar do Quebra-Power, porque ontem teve Power Couple de novo às 2h da tarde. A Gretchen vai se consolidando como uma pessoa desagradável, na sua opinião? Depende do olho de quem vê, porque pra mim ela tá super agradável. Eu tô amando, ela tá entregando conteúdo. Se não fosse pra entregar isso, eu não comemoraria. Nem vai, né? O nome da Gretchen no reality show. Perfeito. Agora, pra quem tá lá dentro e para as pessoas que assistem ao reality como a Gretchen, uma grande vilã, acho que ela não tá agradável, né? Mas realmente ela tem sido uma das molas propulsoras. Falta mais... O que eu sinto falta é de menos gente puxando o saco dela. É verdade. Acho que esse é o único problema. Mas vamos falar então. Os casais precisavam escolher o casal carta fora do baralho. Isso já é na parte posterior. Antes teve um encontro com os eliminados. Sim. Né? Estavam falando assim, sem parar. Eles nem respiravam, eles falavam tal. Eu fiquei pensando, nossa, eles ouviram tanto que poderiam ter rendido mais os enredos. Inclusive eu mandei uma pergunta falando sobre isso lá no selfie, né? Por que vocês não renderam mais e tal? Eu acho que eles quiseram dar essa resposta ali, sabe? Vamos participar aqui do programa, a gente tem que falar tudo que a gente não falou e um pouco mais. Então... para mim ficou muito claro que eles almejam uma próxima oportunidade na TV. Sim. Em alguma participação de reality show, em alguma coisa assim, porque eles estavam muito empolgados. A Giovanna, especialmente inspirada. Ela foi com um look especial, né? Estava com um look que usaram também na Fazenda, não teve um look E ela parecido. É amiga da Luana. Da Luana, isso. E ela estava com o mesmo look ali, né? Como forma de protesto após falas machistas. Que o Vitor ontem mais uma vez falou que ela só foi lá para expor o corpo. Foi uma vergonha. Eu imagino a Rafa e o Felipe à vontade que eles não tiveram de responder ele. A Rafa, principalmente, que fala muito sobre feminismo nas redes sociais. Eu acho que ela se segurou ali. Ela chegou a perguntar, mas ela andava de lingerie pela casa? Tipo, né? Mas não prosseguiu. E aí, enfim, os dois participaram. Eu, particularmente, não gostei muito dessa parte do programa, não.
Aliás, eu não gostei do programa como um todo. Porque eu acho que fica um pouco enfadonho, assim, é muita gente. Muita. Você pense comigo que são 28 pessoas participando, 2 apresentando, e a Márcia Fu. Sim. São, no total, 31 pessoas num espaço ali de 1h30. É muita gente para render e é muito assunto para o público seguir. Por mais que fique ali meio concentrado em 2 tramas, é muita história, é muita gente, é muita falaçada. E é um sistema, não sei se a senhora concorda, que eu acho que já está um pouco cansado, que precisa pensar em outras coisas para criar esse tipo de conflito. O mesmo problema que teve no Sincerão esse ano, de, cara, dar as palavras por dar, sabe, o pessoal já está muito acostumado, não surpreende mais ninguém. E aí, quem participa se cerca um pouco disso, quem vai, por mais que às vezes gere um entretenimento ali e tal, mas é para quem já está embarcado no Power Couple. Eu acho que é difícil trazer gente nova, esse tipo de coisa, porque está cansado. As pessoas já viram isso 1 milhão de vezes, assim, esse mesmo formato de dar a plaquinha, de colocar ali, de ter que brigar e tal. Ontem eu assisti, dei umas risadas, achei interessante, mas não... Sabe quando não desce, assim? Sim. E enfim, basicamente o que eles estão fazendo é uma versão pocket do Hora do Faro, né, que o eliminado primeiro ali é sabatinado pelos apresentadores, daí a Márcia Fu, que, cara, eu adoro a Márcia Fu. Gosto muito da Márcia Fu, mas acho que ela está sendo muito mal aproveitada nesse projeto aí. Ela estava só falando por cima dos outros ontem. Estava até meio incômodo, assim, muita gente falando ao mesmo tempo, 5 pessoas para falar de nada. E ela não tinha muitos insights engraçados. Ela às vezes só repetiu que, ele falou isso, ele falou isso. É isso. E não ficou engraçado, assim. Se vai fazer, cria um momento Márcia Fu de fato, não ela ali como um terceiro nível de, sabe, de interação e tudo mais. Eu achei que ficou chato. E aí depois também aquele lance de, obviamente não tinha tempo para plaquinha para cada um, daí fizeram, sei lá, dividiram em 3 grupos para eles dividirem os participantes que ainda estão no jogo em 3 e tal. Cara, eu achei tudo muito enfadonho, muito antigo, muito ultrapassado, assim. Eu sinto falta. É um horário novo, são apresentadores novos. Pô, dá uma bagunçada nisso, faz alguma outra dinâmica, pensa num outro jeito de trazer esses caras para o programa e também para, divertir de um jeito um pouco mais tranquilo. Tem que ter uma bíblia ali para acompanhar quem são todas aquelas pessoas e não sei o quê. Eu ainda acho que não chegou no formato esse domingo do Power Couple, Bárbara. Também acho, Chico. A dinâmica acabou rendendo um pouco mais ali de conflitos, né, entre os participantes, mas deixa muito a desejar. E eu assisti sem aquele prazer, eu assisti por obrigação, porque eu sabia que eu ia comentar aqui hoje, é o meu trabalho, mas eu não assisti com prazer de estar assistindo um reality. Eu acho que isso já começa a ser um problema, sabe? Eu fiquei, nossa, faltam quantos ainda para falar? Nossa, que chato. Eu acho que foi uma sensação de muitas pessoas, pelo que eu acompanhei ali nas redes sociais. Então, acho que ainda tem que mexer aí. E vai sobrando só quem acompanha reality show para fazer canal no YouTube para assistir essa porra. E ainda assim, reclamando, né? Então, acho que a Márcia Fu sem função ali é um problema, né? Ela é super engraçada, ela, né, tem um jeito que é especial e é único e poderia ser melhor aproveitado. De repente, sei lá, um momento em que ela fizesse a pergunta dela, que fosse algo só dela ali, depois ela saísse. Mas eu também senti que ficou muita gente falando ao mesmo tempo e acabou que atrapalhou, né? Então, ela tem todo um perfil interessante e começa a despertar um ranço nas pessoas. Fala, ai, fica quieta, nossa, tá falando por cima, peraí, eu quero ouvir o outro. E isso é ruim para ela. E sobre os eliminados, eu senti também que falta um pouco de contexto ali na interação com os apresentadores. Ficou muito assim. E sobre a Gretchen? Aí eles iam e contavam uma história que o público, se não tá por dentro daquela história, não entende. Eles só falavam o nome da pessoa. E a Gretchen? E fulano? E fulano? E faltava um pouco do contexto, né? Olha, a Gretchen falou isso sobre você. O que você acha? E aí a resposta fica mais direta.
Então pareceu que eles estavam palestrando ali, até um pouco chatos, um pouco cansativos, e coitados, os dois só estavam tentando render ao máximo a oportunidade, não é culpa dos eliminados. Foi como foi conduzido o papo ali. Pois é, eu acho que está muito mal resolvido, assim. E acho que, no geral, assim, o que a gente tem acompanhado, a gente passou por um período de hiperexposição desses formatos. É o BBB, o Power Couple, a Fazenda. E acho que eles precisam ter uma chacoalhada muito grande, todos. Todos, assim, porque cansou e o público vai se acostumando, os participantes vão se acostumando. E a gente tem uma repetição de histórias e dinâmicas que, de verdade, hoje a competição é brutal. Se não mantém a atenção, as pessoas vão indo embora, o que a gente tem percebido. Ou não comentam o suficiente e tal. Acho que precisa chacoalhar. E eu acho que está sofrendo o mesmo problema que o Big Brother, que é não conseguir criar o assunto, né? Exato. Não é nem criar o assunto, mas dar espaço para que eles criem, né? Você criar dinâmicas para que os conflitos surjam ali. Fica uma coisa muito do... Quem é a carta fora do baralho? E aí eles vão e não tem argumento, e aí fica uma coisa meio forçada. Tirando a Gretchen com a Thalira, que já tem uma história, mas porque foi criada na cabeça da Gretchen, a gente tem sorte de que a Gretchen criou isso. É o efeito Davi Brito. Né? Se não fosse a Gretchen rendendo isso, não tem história. Você vê que a pessoa vem e fala, porque não estão ajudando na casa, eu vou triturar. Porque o outro... Não interage, eu vou triturar. Fica esse falta de assunto mesmo. Fica sabe? esse rame-rame de ajudou na casa, não ajudou, tá chato, pô. E não é um problema específico do Power Couple, é um problema estrutural. Eu acho que as pessoas assistiram muito, querem se poupar e ao mesmo tempo querem garantir alguma coisa, tem que mudar alguma coisa na infraestrutura do negócio. Que as dinâmicas permitam mais diversão e menos mais do mesmo. E no elenco do BBB, eu falei muito isso aqui, que eu achava que o problema era o elenco, porque eu via que a direção tentava, pelo menos, fazer dinâmicas. Mas acho que acaba se repetindo no Power Couple, então não sei se... Talvez eu estava errada quando eu dizia que era um problema só do elenco. Acho que o problema tá maior, tá na estrutura de fato, porque agora, acompanhando esse pessoal do Power Couple, eu vejo que tem sim gente disposta a jogar. Eles querem falar, eles não estão com medo de falar na cara. O problema é que não tem o que falar na cara. O que tem é... E aí tem gente que vai falar, mas eles ficam falando dessa coisa de limpar a casa e tal. É porque é a única coisa que tem mesmo. E se realmente está incomodando, acho que eles precisam falar. Não é porque a gente não se importa com quem limpa a casa que eles não têm que falar. Não, se incomoda, tem que ser falado. Mas o problema é que seja só isso. Isso é interessante? Isso rende um programa? Não rende. E aí fica a impressão que os reality shows nesses últimos anos, vou falar aqui pós-BBB 21, eles estão dependendo exclusivamente do talento individual. A gente teve o Davi Brito no BBB 24, que assim, fez acontecer numa dinâmica e numa proposta que já estava engessada há tempo. E esse ano está rolando a Gretchen. Né? E apesar da covardia de boa parte da casa. Então eu acho até que a Gretchen é o novo Davi Brito brasileiro. Acho que dá para a gente fazer essa sucessão aí de gente que está rendendo apesar da estrutura não colaborar. Eu tenho essa impressão. Só que a Gretchen é um Davi ao contrário, né? Porque o Davi, ele causava tudo isso, mas ele falava muito na cara. Eu acho que o problema da Gretchen também é que a magia de assistir a Gretchen é o por trás e é o que ela cria na cabeça dela. Porque ontem no Quebra-Power, por exemplo, chegou na vez dela, eu não vou dar palco pra Thalira, eu não tenho muito o que falar aqui, eu gosto de resolver com a pessoa diretamente. E não fala diretamente pra Thalira, né? Então, o Davi Brito jamais faria isso, ele falaria lá. Eu não estou comparando aqui personalidade, pelo amor de Deus. É o fato do talento liderar o interesse pelo programa. Né? O Davi promovia todo dia um assunto, a Gretchen... De maneira diferente, promove o assunto. Ela é a pauta do... É o ponto de referência do programa e porque ela está de fato fazendo. Né? O Esdras, eu estou encantado pelo Esdras. O Esdras é maravilhoso. Ontem a Giovana transformou em canônico o apelido de Bebê Reborn. Incrível. Falou lá, né? Incrível.